Lamentações 4, versículo 13 em diante. Todos encontramos? Amém. Amém. Lemos assim: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiam errantes, dizia-se entre as nações: jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, não se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego de nossa vida, ungido do Senhor, foi preso nas forjas deles. Dele dizíamos: debaixo de sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embriagar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está cumprido, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, a passagem que nós temos na nossa mão, ela está envolta em situações socioespirituais que explicam melhor esse poema, que é uma lamentação pela situação do povo judeu depois que foi desterrado de Israel, vindo a estar no exílio babilônico. A situação socioespiritual daquela gente é de grande aflição, de grande contaminação, de pecado mesmo. Mas olhando para o nosso texto, nós vemos alguns elementos sendo citados que merecem particular atenção. Olhamos o nosso texto e o versículo de número 13 já abre a passagem culpando a elite religiosa daqueles dias pela grande calamidade que se abateu contra o povo judeu, de maneira que, ao ver os babilônios invadir a terra de Israel, ao ver os vizinhos, os filhos de Esaú, os seus parentes, ali perseguindo o povo de Israel, o profeta Jeremias toma todas aquelas situações difíceis que o povo enfrenta e diz que a culpa de tudo aquilo é dos profetas e dos sacerdotes. A culpa é dos profetas, diz o profeta. Foi por causa dos profetas e dos pecados dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes que se derramou no meio dela o sangue do justo. Aqui nós temos uma acusação gravíssima, uma acusação que precisa ser tomada em consideração também por
nós brasileiros, por nós homens desses tempos modernos, homens que supõem que o valor da orientação bíblica, o valor da orientação religiosa é coisa dispensável, é coisa que não tem um grande efeito assim. Na verdade, quando o profeta Jeremias olha toda a calamidade que se abateu sobre sua própria nação, ele explica aquela calamidade toda como algo de motivação religiosa. E, irmãos, nós falharemos em tomar seriamente algo assim. Se falharmos, corremos o risco de repetir o erro do passado. Se falharmos em olhar para as palavras dos homens daquele tempo que enfrentou um exílio, enfrentou o desterro, nós falharemos em tentar remediar erros e talvez repetir erros. Israel não foi a única nação que teve os seus filhos desterrados para um outro país e que ficou sob o juízo severo. Várias outras nações também enfrentou a ira dos babilônios e enfrentou o desterro. Mas outras nações também praticaram o desterro. O nosso povo brasileiro, quando foi composto em suas origens, haviam africanos que foram desterrados de sua nação e aqui trazidos para serem escravos, tais quais os israelitas foram levados para serem escravos na terra dos caldeus. Meus irmãos, nós olhamos para um texto que mostra um povo inteiro sofrendo a ira de Deus. Olhamos para um texto que explica a calamidade daquele povo como por uma motivação religiosa enfrentando a calamidade de seus dias. E nós pensaremos sobre esse texto e aprenderemos aqui algumas lições sobre esse texto. Apreciaremos aqui as causas da calamidade que se abateu, as causas da calamidade, e o profeta diz que as causas são causas religiosas, os pecados dos profetas, os erros dos sacerdotes. E nesse sentido, hoje falaremos sobre as causas motivadoras, as causas que geraram a calamidade sobre Israel. Em seguida falarei sobre as causas executoras. Existe um motivo e existe aquele que executa a pena nesse texto. Abordaremos também quem executou a pena, por que executou a pena. Depois falarei sobre como nós podemos fazer para evitar. O que o profeta está nos ensinando para evitar a calamidade que se abateu sobre o seu povo. Hoje, portanto, falaremos sobre as causas da calamidade que se abateu sobre Israel, o objeto da atenção do profeta nesse livro de Lamentações. Olhando os versículos, o versículo de número 13, aqui a causa motivadora é citada logo de cara. Por que causa Israel enfrentou o exílio? Por que causa uma quantidade enorme de judeus foi transpassada a espada em sua terra? Por que aquelas mães ficaram de luto? E por que mesmo de luto foram arrancadas de suas casas e viram estas casas serem queimadas e pisoteadas, empurradas rumo a uma nação distante para morar numa nação muito longe, de fala estranha? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Que circunstâncias geraram uma calamidade tão grande? Dava para evitar? Pensamos hoje sobre isso, sobre as causas que motivaram
a calamidade que se abateu sobre Israel. Meus irmãos, quando pensamos sobre isso, desejamos inspirar todos a retornarem às Escrituras, porque o abandono da palavra de Deus e a adoção de uma palavra estranha à vontade de Deus é que é apontado pelo profeta Jeremias como um motivo daquela grande calamidade. E assim, quando dizemos, olha, o povo foi abatido porque preferiu falsos profetas, perseguiu, matou profetas verdadeiros, nós queremos dizer que devemos voltar à profecia verdadeira, devemos voltar à palavra verdadeiramente de Deus, devemos voltar para a Sagrada Escritura. Queremos hoje inspirar um olhar terno de volta às Escrituras, olhar e enxergar muito mais do que um velho livro empoeirado sobre a sua estante, mas nos encher de curiosidade de como esse livro pode nos livrar das calamidades que ameaçam abater a nossa própria gente brasileira. Voltemos às Escrituras. O uso da religião de modo enganoso foi apontado pelo profeta como uma motivação para aquela grande calamidade. Profetas falsos, profetas que não eram profetas, profetas que não passavam de atores se fingindo de profetas, profetas que encenavam tão bem e que foram tão convincentes em seu fingimento que chegaram a ter o apoio dos sacerdotes. O texto diz: foi por causa dos pecados dos seus profetas. O profeta Jeremias aponta para estes homens que se levantavam na frente do povo para proclamar em nome de Deus, a vontade de Deus para o povo de Israel. Ele olha para este povo e diz: foi por causa dos seus profetas, do pecado dos seus profetas, que vocês caíram nessa grande calamidade. O que será que motivou essa grande acusação do profeta? Eu convido os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 5 de Jeremias, e versículo 31 nos diz por que razão o profeta realizou essa grande acusação, essa gravíssima acusação contra aqueles que se colocaram diante do povo de Israel como profetas, para dizer e ensinar a vontade de Deus ao povo. Meus irmãos, o texto diz que os profetas profetizaram falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Aqui, o profeta diz que o problema dos profetas é que eles profetizavam falsamente. Os sacerdotes dominavam de mãos dadas com eles. E não parou por aí. O povo gostou de ouvir a mentira, o povo apreciou a mentira, o povo cedeu a mentira, o povo preferiu a mentira. Então eu quero que você perceba 3 destaques aqui. Os profetas profetizaram falsamente. Os sacerdotes se convenceram e dominaram de mãos dadas com estes profetas que mentiram para o povo. Mas tem algo de mais grave. O povo, que era o alvo dessas mentiras dos profetas, gostaram de ouvir mentiras. Você já imaginou, irmãos? O povo gostou de ouvir mentiras. Que coisa foi essa que aconteceu em Israel? Que o povo deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir mentira e gostou de ouvir? Que mentira foi essa? Irmãos, eu quero dizer que a mentira desses profetas levou todo esse povo à calamidade. Mas essa mentira, ela foi tão bem pensada, tão bem orquestrada, que conquistou o alvo
dessas mentiras que era o povo. Era uma mentira, pelo que percebemos, bajuladora. Era uma mentira, pelo que a gente percebe, muito convincente, envolvente, agradável ao ouvido. Uma mentira doce de se ouvir é um risco para os nossos próprios ouvidos, meus irmãos. Talvez você pense assim: se fosse esse povo, jamais ouviria esses profetas. Mas eu lhe advirto que no nosso próprio tempo também se levantam falsos pregadores, falsos profetas, homens que mentem, homens que dizem coisas agradáveis ao ouvido e dizem que é a palavra de Deus, dizem coisas grandiosas, dizem que você, tendo promessa de Deus, você não morrerá. E eu lhe digo: todos morrerão, todos morreremos, todos morreremos. Se alguém disser que você não vai morrer, homem, acredite nisso não. É porque você tem promessa de Deus. Temos promessa de Deus, mas Deus, quando quer realizar suas promessas, arranca a gente do túmulo para realizar a promessa dele. Eu não preciso estar com o meu corpo vivo para que Deus realize a promessa dele na minha vida, não. Deus é aquele que arranca do chão os homens a quem ele fez promessas de vida e lhes devolve a vida, mesmo depois de ter morrido e sido enterrado. Não acredite em mentiras doces de se ouvir do nosso tempo, porque no tempo de Jeremias esse tipo de mentira levou muita gente à calamidade. Tem muita gente mentindo em nome de Deus. Tem muita gente dizendo que você vai ser cabeça e não cauda. Tem muita gente dizendo que você não vai enfrentar calamidade alguma, que tudo correrá bem com você e que você não precisa mais nada porque Deus vai dar tudo de bandeja para você. Olha, eu vou te dar um conselho em nome de Jesus. Consiga o que você quer para você trabalhando, porque Deus disse que no suor do seu rosto você provaria o doce sabor do que Ele lhe dá, e não assim de braços cruzados, esperando cair como que por milagres. Deus nunca disse que seria seu serviçal. Deus nunca disse que faria tudo por você sem você ter que fazer a sua parte. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos entender que se como resultado do meu trabalho eu não me tornar um ricaço, mesmo sendo um homem das classes mais baixas da sociedade, mais inferiores da sociedade, ainda assim eu terei Deus comigo. Deus não precisa do meu dinheiro para me fazer seu servo. Se você é alguém que precisa que Deus lhe dê uma montanha de dinheiro para ser um servo de Deus, olhe lá se você realmente estiver servindo a Deus. Porque Satanás um dia levou Jesus a um alto monte e disse, mostrando os reinos do mundo e as glórias dele: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele diz o que a Satanás? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. O Deus que paga o povo para que o povo cultue e adore, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que criou os céus e a terra. Não é. O Deus que criou os céus e a terra vive muito feliz com homens extremamente ricos. E Ele vive extremamente feliz com homens pobres. O homem que vive com Deus tem em Deus sua felicidade e não nos haveres. A felicidade é Deus. Ele é a fonte perene de felicidade. Quando Deus precisa me pagar para ser o meu Deus, cuidado para que você não esteja servindo um simulacro de Deus, um falso Deus, um ídolo. Aqui nós vemos os profetas como motivo da calamidade que se abateu em Israel. Os profetas não censuraram os pecados do povo, apartando eles da iniquidade. Os profetas não lhes repreenderam os pecados,
Os profetas não os alimentaram e incentivaram uma piedade fiel a Deus. De maneira que em Israel muitos praticavam uma religião mista. As próprias crianças, na medida que iam crescendo, iam se munindo de dizeres e de afirmações advindas do paganismo e não da palavra de Deus. Havia uma corrupção psicofisiológica em Israel. O povo funcionava pecaminosamente. O povo raciocinava pecaminosamente. O povo falava coisas que era modismo de religião pagã. Esperança dos pagãos, visitava e acalentava os sonhos de um povo que dizia temer a Deus. E os profetas, sabendo de tudo isso, tratavam o povo com extremo respeito e não censuravam-lhes o pecado. O respeito faz um mal enorme quando é respeito pelo pecado. Eu queria dizer isso com vocês. O respeito, dizemos juntos, o respeito faz um mal enorme quando é respeito pelo pecado. Se alguém pecou, tem que ouvir a censura da palavra de Deus. Se ele não ouvir, se alguém respeitando ele não advertir, não repreender, estará fazendo mal a ele e não bem. O respeito faz um mal enorme. Se você está respeitando, é quem está em pecado. O respeito faz um bem maravilhoso quando é um respeito pela palavra de Deus. Guarde essas coisas no seu coração, porque a cumplicidade dos sacerdotes é citada logo em seguida. Se a causa motivadora da calamidade era a falsidade dos profetas, a conivência dos sacerdotes. Quando você lê o texto, como você lê? Você, aqui no capítulo 4, versículo 3 diz: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue do justo. Note que aqui, se você cruzar as informações com o texto de Jeremias que nós tomamos, você consegue perceber que havia um grande poder de governo na mão do sacerdote. E esse poder de governo é partilhado com os profetas, que também manipulam o povo. E o governo deste povo começou a ser um governo ímpio. E quando não há sábia direção, o povo perece. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas essa nação de Israel começou a se deslocar de servos de Deus para servos do eu, do ego. Servo das suas próprias vontades. E eu quero lhe dizer que é tentador fazer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. Para esse povo foi uma armadilha. Não seria para nós? Para esse povo de Israel, levou eles para longe da terra santa, do culto, da paz, da alegria que tinham em casa. Não nos levaria também a nós para longe da felicidade, uma vida seguindo o meu eu, a minha vontade, o meu coração, ao invés de seguir o Senhor? Notem que as nossas casas estão todas gradeadas, como se nós fôssemos presos. Notem que os nossos corações se enchem de cuidado a cada passo que damos nas ruas da cidade. E não é raro encontrar aqueles que foram machucados por outros concidadãos seus, com seus corações repletos de violência, seguindo seus corações repletos de violência. É para longe da felicidade que uma vida seguindo o meu eu me levará. É para longe da felicidade que uma vida de desprezo à palavra de Deus me levará. Por isso, nós devemos olhar para a passagem da palavra de Deus e ver que tentar satisfazer o nosso eu é uma grande armadilha. Tentar nos blindar para a palavra de Deus, tentar nos proteger
criar uma aparência que cumprimos sem a termos cumprido, criar uma aparência de que somos devotos sem de fato estarmos dedicados a Deus. Dedicados estando a nós mesmos, não estaremos dedicados a Deus, porque disse o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Há um ditado muito sertanejo nosso, diz que ninguém assovia e canta ao mesmo tempo. Ninguém assovia e chupa cana. Vocês já ouviram esse tipo de ditado, É verdade, irmãos, não dá para eu me dedicar a mim mesmo e me dedicar a Deus ao mesmo tempo. Não dá para ser feliz e me dedicar a mim ao mesmo tempo. Não dá para ser feliz sem dedicar-se a Deus. Não dá para ser feliz. A única fonte de felicidade é Deus. É Deus. Não o meu eu, não as minhas vontades. Tendo falado sobre as causas motivadoras dessa calamidade que se abateu sobre Israel, e tendo dito que eram os profetas, eram pregadores falsos, tendo dito que eram aqueles que presidiam a vida religiosa, eram os sacerdotes, tendo dito que eram satisfações ilusórias do povo ao ouvir as mentiras, agora me importa voltar novamente os nossos olhos para as Escrituras e ver as causas que executaram a calamidade. Porque aqui diz os motivos, as razões que levaram a calamidade a cair. Mas quem trouxe essa calamidade? Em que transporte ela veio? Como ela chegou até o povo de Israel? Quais foram as causas executoras da calamidade? E aqui eu queria falar de uma coisa muito, muito sutil. É que muitas vezes a pessoa vê o pneu furado e pensa só no prego que estava na rua. Porque tinha um prego na rua. Meu pneu furou porque tinha um prego na rua. Às vezes a pessoa sofre qualquer coisa e acredita que foi só as razões secundárias. O texto nos diz das razões primárias, Deus, ontologicamente, é a razão de todas as coisas, e nos fala de razões secundárias. E aqui nós vamos nos ocupar das razões secundárias. Mas acontece que o povo que foi levado para Samaria, para morar na terra dos judeus, quando começaram a morar naquela região, eles começaram a ser comidos por leões que visitavam a terra deles. Os judeus foram desterrados para a Babilônia e eles foram desterrados de suas terras, que eu ignoro completamente, e foram trazidos para lá. Depois, uma análise do texto talvez nos revele de onde eles vieram. Mas aquele povo foi trazido para a terra de Samaria, ali perto de Israel, de Jerusalém. E ali, irmãos, eles começaram a ser comidos de leões. Sabe o que foi que eles disseram? A causa não é os próprios leões em si. Aqui, antes de nós morarmos, tinham pessoas morando aqui e com certeza não eram comidas por leões. A causa aqui é o Deus dessa região. O Deus dessa região, acostumado a receber o culto do povo que morava aqui, não está recebendo mais. E por isso nos enviou esses leões que estão nos comendo. Talvez o povo dessa nossa época devesse olhar para a razão de suas calamidades e investigar as razões espirituais, ontológicas, sutis, invisíveis, por trás das calamidades nossas próprias. Mas o povo do nosso tempo não está treinado nisso, porque nós, os pregadores desse nosso tempo, devemos prover o mais imediatamente possível. Porque foi por desagradar a Deus, foi por desonrar Javé que aquele povo foi desterrado. E por desagradar Javé, o nosso povo está sendo consumido também. Meus irmãos, olhando o nosso texto, no versículo de número 16, qual a causa executora do juízo sobre Israel? Versículo 16 nos diz assim: a ira do Senhor os espalhou, Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece
dos anciãos. Quer dizer, havia uma causa sutil, a ira de Deus, e havia uma causa visível, o inimigo que não se compadecia do povo. Havia uma causa que não se vê e uma causa que se vê. Havia uma causa que não se pode tocar e uma que estava esfaqueando, transpassando a espada, levando cativo multidão de judeus. Sem a causa primeira, não havia um movimento da causa secundária. Sem um motor, nenhum carro se mexe. Sem um coração batendo, seu corpo inerte cai ao chão e começa o estado de dissolução e morte. Os inimigos de Israel são movidos por uma causa primeira, uma causa motriz, uma causa poderosa: Deus. Deus que foi ofendido por um culto místico, por atos de pecaminosidade. Deus, em sua ira, era a força motriz de toda a calamidade, era o executor mor da calamidade que se abateu sobre os filhos de Israel. Nós não queremos paparicar e nem tampouco disfarçar o discurso com coisas que sejam agradáveis aos ouvidos. Deus é juiz, Ele é justo, Ele realiza a justiça. Se Deus não me agrada, eu lamento. Não vou disfarçá-lo, nem maquiá-lo para agradar os seus ouvidos. Não é esse o nosso papel. Cumprindo esse papel de maquiar Deus, de um ser completamente bonachão, os profetas de Israel levaram todos os seus ouvintes à calamidade. Todos. Ninguém ficou que não fosse ferido. Alguns mortos, outros partiram chorando, e ficaram no cativeiro por 70 anos. Faria eu a mesma coisa aos irmãos? De forma nenhuma. Pelo contrário, quero dizer que a causa executora da calamidade foi uma fé numa salvação que não vem de Deus. Isso é muito evidente no versículo de número 17. Leia comigo o versículo 17. Podemos ler em bom som, em alta voz? Versículo 17, como lemos? Lemos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Eles esperavam a salvação de uma outra fonte que não era Deus. Eles esperavam proteção. Eles esperavam segurança de uma outra fonte diferente de Deus. Eles esperavam estar seguros e terem paz de uma outra fonte estranha ao Deus de Israel. Paz nenhuma tiveram, bem nenhum eles encontraram. Se você abre a sua Bíblia em Jeremias 37 e lê os versículos 7 e 8, você percebe que a nação que eles esperavam livrá-los era o Egito. No primeiro momento, se fez um cerco em torno de Israel e o Egito foi contatado como um aliado de Israel. Rapidamente o Egito vem e o povo babilônico que estava acampado para invadir Israel se retira para se munir melhor e atacar quem quer que estivesse pela frente. E aí, quando os egípcios tomam conhecimento do reforço, se retira também. E então esperaram os filhos de Israel da parte dos homens um socorro vão, um socorro que nunca lhes vieram. Quantos no nosso tempo não estão confiando num socorro diferente de Deus, colocando sua confiança em príncipes deste mundo, em objetos de grande poder deste mundo, em destaques deste mundo, em coisas deste mundo? Eu quero dizer que as esperanças que estão fora de Deus é uma esperança frustrada. Todos que esperam em outro que não é o Senhor
esperam um vão socorro, esperam inutilmente. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não foi dado nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o Senhor pode salvar o seu povo. E os filhos de Israel experimentaram isso da pior forma possível. Eles experimentaram isso vendo uma multidão dos seus soldados, dos seus grandes, dos seus valentes morrerem e ficarem para trás sem poderem nem sequer sepultar. Eles experimentaram isso vendo crianças nos braços de sua mãe definharem até morrer. Experimentaram isso passando uma fome tão grande que alguns comeram seus próprios filhos. Experimentaram isso sendo arrancado de seus lares, levado para uma terra estranha e ali morando em aflições tamanhas. Por horas eram levados a adorar Deus falsos na unha, à força. Outras horas viu seus instrumentos mais preciosos, vasos sagrados do templo de Deus, sendo utilizados por pagãos para desonrar o Deus de Israel. Eles foram envergonhados, foram tratados com dureza, exatamente porque esperaram salvação de outra fonte, que não era Deus. Esperaram um vão socorro do Egito, um socorro que nunca lhes pôde livrar. No nosso tempo, quantas pessoas se voltam para o horóscopo? No nosso tempo, quantas pessoas se voltam para os haveres financeiros, esperando que o seu salário, a sua casa lhe proporcione segurança, a sua capacidade de produzir lhe proporcione o conforto. Nós, ainda que não admitamos, estamos nos tornando pessoas extremamente medrosas, enjauladas em nossos lares, amedrontadas por nossas ruas, sentindo assim como os filhos de Israel o espreitar do inimigo quando não podemos andar em segurança em nossas praças. Aqui nós vemos isso dito de maneira bem evidente. Versículo 18 diz: espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Quantas vezes nós andamos nas nossas ruas hoje, experimentamos estas mesmas sensações, ou então, para não experimentar essas sensações, ficamos trancados em nossas casas. Temos às vezes depositado a confiança para estarmos seguros na grade de nossa casa. Às vezes nós temos experimentado uma aflição tremenda, tendo guardas a olhar todas as nossas ruas e ainda sobra insegurança para nos aterrorizar o peito. Quantas vezes, meus irmãos, fechamos os olhos para toda essa realidade e dizemos assim: não, isso aí não é porque temos deixado o Senhor, não. Isso aí é fenômeno desse nosso tempo, não se trata de algo que é de razão espiritual. Eu quero dizer que o grande erro do povo de Israel foi ouvir os profetas, os pregadores do seu tempo e acreditar que não precisava se converter para estar em segurança. O grande problema foi eles continuarem cultuando, cantando, orando e invocando o Deus de Israel e outros deuses, apostando em Deus e apostando também na figa, nos amuletos, no horóscopo, no tarô e nas gambiarras todas. Tem hora que eu me confundo o tempo deles com o nosso, porque são todos tão parecidos. Os povos daquele tempo acreditavam nos sortilégios das nações à sua volta. E o nosso povo do nosso tempo tem se tornado um povo de culto místico, sincretista, crê em tudo que lhe diz que funciona, sem nem se importar com os sentimentos que estão batendo no coração de Deus.
eles não se importam em irar o coração de Deus, acreditando, o meu dinheiro vai comprar umas grades para minhas portas. Deus está vendo. Deus sabe que você o desprezou como seu protetor. Deus sabe muito bem que você não crê mais nele. Deus sabe já. E cedo ficará manifesto isso. Deus sabe que você desistiu da honestidade. Deus sabe que você só está seguindo a sua própria voz, pede o seu coração. Ou você se converte, ou as mesmas aflições que acometeram os israelitas pela mão dos babilônios se abaterá sobre você. Eu advirto em nome de Jesus. Volte para o Senhor quanto antes, porque Deus o adverte. Deus o adverte a se converter de verdade, a não oferecer a Deus um culto dos dentes para fora. Aquele povo honrava Deus com seus lábios, tendo o coração longe de Deus. Aquele povo não tinha medo de Deus. Os pregadores do nosso tempo dizem, não, quando a Bíblia diz, bem-aventurado quem teme o Senhor e anda em seus caminhos, não é para você ter medo de Deus, não. Eu lhe digo, tenha medo de Deus, porque Deus é aquele que depois de matar o corpo, pode castigar a alma no inferno. Os pregadores do nosso tempo dizem que não tem inferno. Tema o Senhor, antes que seja tarde demais. Tema o Senhor, porque se não temos mais os babilônicos para executarem os juízos do Senhor, Deus é Senhor dos exércitos, para Ele não faltará as causas executoras de seus juízos. O juízo maior da parte de Deus não é sofrimentos neste mundo, mas uma eternidade sem Deus. Nós olhamos aqui o nosso texto para apreciar as causas executoras, nós vemos a ira justa de Deus, a fé em uma salvação que vem de uma outra fonte, que não é Deus. Nós vemos os babilônicos, as mãos dos babilônicos como uma força executora do juízo de Deus, e nós vemos os edomitas. Os edomitas eram os filhos de Esaú. Aflige Israel é Esaú. Os edomitas, a nação que descende de Esaú, os edomitas. Obadias capítulo 10, versículo 10 ao 14. Nós podemos ler esse texto? Vamos abrir? Nós temos aqui nesse texto um vislumbre um pouco melhor daquilo que aconteceu com o povo de Deus. Como foi que o povo de Esaú afligiu o povo de Deus? Os versículos 10 ao 14 de Obadias, porque é um capítulo único, né? Obadias, versículos 10 ao 14. Nós lemos assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhes levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia de sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia de sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia de sua calamidade. Não devia ter parado na encruzilhada para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Aqui nós temos aqui com mais clareza o que foi que Esaú fez.
ele se mantinha em sua região, temia entrar e enfrentar Israel, mas o espreitava de longe. Quando eu puder, eu vou trucidar o meu irmão. Quando eu puder, eu vou prejudicar meu irmão. Todas as oportunidades que eu tiver, eu vou falar mal do meu irmão, vou prejudicar o meu irmão. Chegou a hora que os babilônicos invadiram Israel. Ele aproveitou. Olha, Israel foi invadido pelos babilônicos, estão desarmados, estão em fragilidade. Vamos pilhar também, vamos entrar em sua terra, vamos roubar tudo que eles têm, vamos matar alguns deles. Edom não se importou que Israel era seu irmão. Entrou em sua terra e cometeu grande maldade. Foi uma das forças executoras do juízo de Deus contra Israel. Mas Deus mesmo, os edomitas fizeram. E disse logo, o cálice que eu dei aos filhos de Israel para beber, o sofrimento que eu dei aos filhos de Israel, eu vou dar a vocês também. Olha o versículo de número 21 e 22. Nós olhamos esse texto que diz assim: regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. A maldade dos edomitas estava afligindo Israel, e essa mesma maldade seria julgada e castigada por Deus. Aqui nós apreciamos as causas motivadoras, apreciamos as causas que executaram a calamidade em Israel. Nos importa olhar para evitar nós mesmos a calamidade e dizer para os irmãos que a fidelidade e amor à palavra de Deus no nosso tempo é a única coisa que é a coisa mais certa que nós podemos fazer para evitar a calamidade que se abateu sobre os israelitas. Pode se abater sobre qualquer povo, sobre qualquer pessoa que abandona os caminhos do Senhor. Aqui eu queria dizer que foi por preferir falsos profetas e desprezarem profetas verdadeiros que aquele povo motivou a ira do coração de Deus. E no nosso tempo, nós temos no nosso país pessoas que lotam templos para ouvir palavras que são agradáveis aos seus ouvidos, mas decididamente está muito longe de ser a palavra de Deus. No nosso tempo nós temos pessoas que amam a religião do mistério, da informação obscura, que foi entregue pelo coração do profeta naquela mesma hora. Eu quero advertir em nome de Jesus que isso pegou muito mal para os israelitas e os levou para longe da igreja, para longe da terra santa. A religião do mistério fez muito mal aos filhos de Deus em dias idos, e nos foi guardadas informações para que semelhante mal não se abata sobre nós. Caríssimos, nós olhando o texto percebemos uma recomendação para que rejeitemos toda e qualquer forma de religião sem fidelidade a Deus. Toda e qualquer forma de religião que acalenta os nossos corações pecadores e não os convida a uma real conversão à palavra de Deus. Qualquer outro que aponte um Salvador diferente daquele único Salvador dos escolhidos de Deus não procede de Deus. E tomemos muito cuidado com aqueles que propagandeiam por aí grandes pregadores, grandes homens. A salvação não vem dos homens. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Aqueles que firmam sua fé numa fonte diferente de Jesus para a sua salvação, não terá salvação. Não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não foi dado nenhum outro nome. Solos Cristos, somente Cristo é Salvador. Como dizia o velho hino,
Somente Cristo é o Salvador. Somente Cristo. Qualquer um outro Salvador que prometa lhe tirar a enfermidade, lhe melhorar a vida, profetizar coisas boas, grandiosas para a sua vida, rejeite e fique com a simplicidade de Cristo, único Salvador dos escolhidos de Deus. O descrédito na felicidade barata prometida pelos falsos pregadores é o que nós devemos oferecer a essa pregação que diz que com meia hora de ritual, esfregando a mão em sua cabeça, ou lhe entregando qualquer um outro objeto ungido, ou qualquer um outro rito feito por um homem, pode lhe proporcionar maravilhas. Rejeite, ofereça incredulidade a isso. Creia somente na palavra de Deus, nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E creia nas Escrituras pregada como ela é, sem perversão, no sentido em que ela foi dada pelos seus autores. Somente Cristo. Abracemos o Cristo, abracemos o único que pode salvar. Nos convertamos a Ele a cada dia, a cada instante. Estejamos solícitos para ver o nosso hoje muito melhor, muito mais consagrado a Cristo do que o ontem. Estejamos sedentos para que o nosso amanhã seja um viver de fidelidade muito melhor, muito mais perfeito do que o foi hoje. Ele merece a nossa devoção, Ele merece a nossa mais perfeita religiosidade, os nossos cultos consagrados somente a Ele. Que o pregador seja aquela figura como um motorista de ônibus, que ele toma você num canto e leva você para o canto em que você quer, mas meia hora depois que você saiu do ônibus, você nem lembra a cara dele, porque esteve muito interessado no veículo. Somente Cristo leva para o céu. É Ele que deve fazer nossas cabeças, fascinar nossos corações, ser o amor de nossas vidas. Cristo, só Cristo. O Senhor seja sempre convosco.